Energia elétrica está mais cara a partir de hoje em toda Santa Catarina e você vai ver também. Sinal de 5G ativado em mais capitais do país. Adoçantes 0 calorias podem ser prejudiciais à saúde. Comércio varejista remoto ainda sente impactos da pandemia. E os exercícios físicos podem fazer a prevenção de doenças mentais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, terça-feira, 23 de agosto de 2022. Tempo firme em toda Santa Catarina, deve permanecer assim e só chove no final de semana. O TSE liberou efetivamente em todo o país a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos. A realização da campanha precisou ser analisada pelo TSE por causa da legislação que proíbe qualquer publicidade institucional que possa configurar o uso abusivo da máquina pública para a promoção de governantes durante os 3 meses antes das eleições. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirmou que a divulgação da campanha é de interesse público. O ministro autorizou a veiculação de peças publicitárias do governo federal sobre o tema até o dia 30 de agosto. Com isso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança oficialmente a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos. De acordo com a decisão, todos os conteúdos da campanha devem ser veiculados em uma página específica sobre a varíola dos macacos. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação excepcional de remédios e vacinas que ainda não têm registro no Brasil. O Banco Nacional do Desenvolvimento reabriu o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. A proposta é atender aos pequenos e médios negócios. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito do BNDES é um fundo de garantia que amplia o acesso ao empréstimo para microempreendedor individual, micro, pequenas e médias empresas. Nessa edição da linha de crédito estão incluídas as microempresas e os MEIs, os microempreendedores individuais. Para que uma operação de crédito seja elegível, deve ser destinada a investimentos ou capital de giro de valor entre R$1.000 e R$10 milhões, ter prazo de pagamento de até 60 meses e garantia entre 6 e 12 meses. A cobertura estabelecida pelo programa é de 80% do valor do contrato. Cada banco operador deve limitar a taxa juros média de sua carteira a 1,75% ao mês. A estimativa é que 22 bilhões de reais sejam viabilizados nessas novas operações de crédito até dezembro de 2023. De acordo com o BNDES, o objetivo é priorizar fundos garantidores para negócios menores e estimular o mercado financeiro brasileiro a operar com este segmento. Para o BNDES, ao conceder garantias para quem fatura até R$300 milhões ao ano, aumenta o interesse dos bancos em conceder crédito com condições mais favoráveis aos clientes. Segundo o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo brasileiro, onde o trabalho remoto é o mais comum, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, as vendas permanecem abaixo do patamar pré-crise sanitária. Passado o pior momento da pandemia, o levantamento cruza resultados do volume vendido pelo varejo, apurados da pesquisa mensal de comércio do IBGE, e aponta que a normalização da circulação de consumidores pelas ruas das cidades tem impulsionado o desenvolvimento econômico do comércio varejista nas regiões mais dependentes do consumo presencial. Na região norte do país, as vendas no varejo operavam em junho em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-Covid, em 5 das 7 unidades da federação, sendo elas Roraima, com 17,1%, acima do patamar pré-pandemia, Pará,
com 15,7%, Amapá com 14,6%, Amazonas com 6,2% e Rondônia com 3,2%. A movimentação de consumidores chegou a aumentar 39% no Pará em relação ao padrão verificado no início de 2020. Em Roraima, a alta foi de 34%. A seguir, Santa Catarina agora tem o Dia Estadual do Queijo Colonial. A tecnologia 5G de celulares já foi ativada no estado do Rio de Janeiro, na capital Vitória, na capital Florianópolis e também Palmas. Embora o sinal tenha sido liberado em outras capitais do país, só aparelhos homologados podem ser usados. A Agência Nacional de Telecomunicações disponibilizou uma relação dos dispositivos que suportam essa nova tecnologia. O sinal 5G, que possibilita mais velocidade e menos tempo de resposta na navegação, é ativado somente em produtos autorizados pela Anatel. Mais de 80 celulares são habilitados para a venda pelo órgão. A Anatel orientou aos usuários que verifiquem o selo de homologação localizado no celular ou no manual. Ao todo, 12 capitais com antenas de quinta geração estão em operação no país. Depois de adiado 2 vezes pelo órgão por dificuldades logísticas de importação, a previsão é de que a tecnologia alcance todas as capitais brasileiras até o dia 27 de novembro. Futuramente, o 5G deve permitir também avanços em áreas como carros autônomos, realidade virtual e telemedicina. Um recente estudo do Reino Unido com milhares de pessoas mostrou que, além de fazer bem à saúde, fazer exercício físico ajuda na prevenção da demência. O que ainda gera dúvidas é sobre qual tipo e frequência ou intensidade de exercícios seria melhor. Não existe uma receita ideal de atividade física ainda, mas nos últimos meses, 3 grandes estudos de longo prazo tentaram caracterizar alguma que pudesse resultar em uma maior proteção geral contra a demência. Por anos, milhares de pessoas foram acompanhadas e, como resultado, foi possível constatar que a atividade física regular, de muitas formas, tem um papel substancial na diminuição do risco de desenvolver a doença. Até mesmo tarefas domésticas podem oferecer um benefício significativo na redução do risco de quem tem histórico familiar de demência. Um dos 3 estudos, por exemplo, publicado no dia 27 de julho na revista Neurology, analisou informações de saúde de 501.376 participantes que não sofriam de demência para estabelecer ligações entre atividade física e o risco de desenvolver a doença. Uma das principais vantagens desse banco de dados era que ele tinha muitas informações elaboradas sobre a genética dos participantes. Isso incluía um perfil de risco com base em se eles tinham variantes genéticas, geralmente associadas à demência, ou se tinham parentes imediatos com a doença, e também que tipos de exercício realizavam de forma detalhada. O acompanhamento por 11 anos mostrou que 5.185 participantes desenvolveram demência. Mas aqueles que se dedicavam a atividades regulares e vigorosas, como esportes ou exercícios de força, o risco foi reduzido em 35%. E quem realizava tarefas domésticas, em 21%. Os pesquisadores disseram que pode ser que, se você fizer 3 horas de tarefas domésticas, seja tão bom quanto se fizesse 30 minutos de exercícios aeróbicos e que talvez a associação entre atividade física e menor risco de demência incluía os participantes que tinham histórico familiar da doença. Isso significa que é muito importante saber se há alguém na sua família com esse passado para poder usar a atividade física a seu favor e reduzir o risco de desenvolvimento da doença.
Um novo estudo apontou que consumir adoçantes zero calorias pode ser prejudicial à saúde. Além de mudar o ritmo do trabalho do sistema digestivo, ele também pode aumentar a quantidade de glicose no sangue. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas achavam que esses substitutos do açúcar não tinham efeitos negativos no corpo humano e era importante aliado na dieta. Mas um estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos, da Alemanha e de Israel disse o contrário. O Centro Nacional do Câncer alemão comprovou em pesquisas anteriores realizadas em animais que os adoçantes afetam o sistema digestivo de camundongos de maneira que poderiam também comprometer suas respostas glicêmicas por mudar o fluxo de trabalho do intestino. Para saber se esses resultados também seriam encontrados em humanos, a equipe de pesquisa selecionou 120 voluntários que evitavam o consumo de adoçantes para testar as mudanças que esses produtos poderiam provocar em seus organismos. Esses participantes foram divididos em grupos e consumiram os adoçantes com compostos de sacarina, sucralose e aspartame, e o natural, estévia. Após dias de observação, foi comprovado que a sacarina e a sucralose aumentaram a glicêmica dos indivíduos e isso significa que existia mais açúcar circulando pelo sangue deles. Mesmo com esses resultados, não é possível dizer o quão mal esses adoçantes fazem para a saúde, porque os efeitos variam de pessoa para pessoa, já que nenhum organismo trabalha da mesma maneira. Porém, ficou claro a necessidade de aumentar a conscientização sobre o fato de que os adoçantes não trazem benefícios ao corpo humano como é divulgado. Os desenvolvedores da pesquisa disseram que, enquanto isso, será necessário continuar procurando soluções para evitar o açúcar, que ainda continua sendo mais prejudicial à saúde que os adoçantes. E o dia 16 de janeiro será considerado Dia Estadual do Queijo Artesanal. A lei que se insere no calendário oficial busca fomentar o setor como fonte de renda e riquezas para a cultura catarinense. Em Santa Catarina, o queijo artesanal está presente em muitas propriedades de interior e ganha os grandes centros. O sabor, aroma, textura atraem paladares distintos. O estado, que ocupa a 4ª posição de produção de leite, com média diária de 7 mil litros, encontrou na produção de queijo artesanal um adendo na fonte de renda da família. E diante dessa prática e da importância do alimento derivado do leite, é que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Queijo Artesanal. A lei foi sancionada pelo governo e o dia escolhido é 16 de janeiro. A proposta visa incentivar a atividade econômica do estado. E além de cidades do interior, você também consegue encontrar essas delícias aqui na Grande Florianópolis, como é o caso da feirinha aqui do Largo da Alfândega, que acontece todos os dias. E a gente está aqui na barraquinha do Leandro, que já é a 3ª geração. Leandro Câmara tem uma barraca de produtos artesanais na capital e o queijo não podia faltar. O produto presente é por causa do interesse do cliente. A gente está aqui há 12 anos, já somos a 3ª geração e nosso carro-chefe é os queijos coloniais, o serrano. O nosso carro-chefe são os queijos coloniais aqui de Santa Catarina. E acredito eu que essa nova aprovação facilita para nós comercializar esses queijos aqui e facilita também para os queijeiros que produzem o queijo colonial sem muita interferência do Estado. E foi aqui na Assembleia Legislativa que deputados estaduais também aprovaram projetos que garantiram a regulamentação para comercializar o produto e garantir a segurança sanitária para quem consome. E vamos conferir agora as vagas de emprego que são destaque aqui na nossa região. Em Nova Veneza, a vaga de advogado previdenciário e auxiliar administrativo em escritório de advocacia. Na cidade de Uruçanga, a vaga de doméstica e acompanhante em residência familiar. Na cidade de Lauro Miller, a vaga de auxiliar de instalação de fibra ótica em empresa de telecomunicações. Na cidade de Criciúma, a vaga de inspetor de segurança veicular, analista contábil, técnico em segurança em comércio de ferro e aço, auxiliar em manutenção predial, vendedor em ótica,
pintor industrial, vendedor externo, técnico externo em empresa de tecnologia, consultor de vendas, secretário em clínica de estética, promotora de vendas em distribuidora, auxiliar e instalador de fibra ótica em empresa de telecomunicação. Na cidade de Sara, há vagas para vendedor em ótica. Em Araranguá, há vagas de coordenador de engenharia de produtos, programador PPCP, operador de máquina de lavanderia sênior, supervisor de costura e supervisor de lavanderia. Os interessados podem realizar cadastro de currículo através do site excelênciarh.net. A seguir, energia elétrica ficou mais cara em Santa Catarina. Segundo a Anatel, as operadoras não estão repassando a redução do ICMS ao consumidor. O valor significaria pelo menos 11% de redução nas faturas. O trabalho agora é levantar a dimensão total do volume represado para, em seguida, avaliar as potenciais sanções a serem aplicadas sobre as companhias. O projeto de lei que estabeleceu o teto de 17% sobre a alíquota do ICMS para diversos serviços considerados essenciais, entre eles telecomunicações, combustíveis e energia elétrica, foi sancionado pelo Poder Executivo em junho e passou a vigorar em julho. A medida deveria se traduzir em desconto de ao menos 11% nos boletos, de acordo com nota técnica elaborada pela Superintendência de Competição da Anatel. Na telefonia móvel, por exemplo, o ICMS tem peso de 64% sobre a carga tributária total. A alíquota varia a cada estado, numa faixa de 25% a 37%. O cálculo do desconto foi feito com base na alíquota mínima. A Anatel cobrou explicações das operadoras e as respostas devem ser recebidas nos próximos dias. As empresas teriam sinalizado problemas para atualizar imediatamente os sistemas de cobrança com as novas alíquotas, o que teria atrasado os abatimentos. A fiscalização da Anatel está começando pelas empresas com maior número de usuários e vai continuar até as empresas menores. Os catarinenses, a partir dessa semana, vão começar a controlar mais os gastos de energia elétrica, já que a Celesc começou a aplicar o reajuste anual das contas hoje. O reajuste anual das centrais elétricas de Santa Catarina, a Celesc, entrou em vigor hoje nas contas em todo o estado. A porcentagem de até 16,81% foi homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Em relação à variação dos outros produtos e serviços, o reajuste da tarifa de energia dos últimos 12 meses ficou menor que o praticado, quando poderia chegar até 19%. Para os consumidores residenciais, o aumento será de 7,66%. Já para os clientes grupo B, o valor médio foi de 8,17%. Este grupo soma 99,64% do total de consumidores, com 3.268.000 unidades no estado. Para o grupo A, de alta tensão, o aumento médio foi de 16,81%. Esse grupo é composto por unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual a superior a 2,3 kWh ou atendidos a partir do sistema subterrâneo de distribuição e tensão secundária. Entre os principais fatores que influenciaram o aumento, então, são os custos da aquisição de energia de geradores por conta da escassez hídrica de 2021, encargos dos setores e componentes financeiros do ciclo anterior, além disso, outros fatores que se referem à atividade de distribuição de energia, formando o montante recebido pela Celesc para pagar a sua força de trabalho, fazer a manutenção do sistema elétrico e investimentos em novas redes de energia, subestações e linhas. Entretanto, essa parcela da tarifa representou apenas 1,92% do efeito médio do reajuste. Vamos agora a um giro de informações aqui pela nossa região.
O governo de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, em parceria com o Poder Judiciário de Santa Catarina, realizou na noite da segunda-feira uma cerimônia para a entrega de títulos habitacionais às escrituras, por meio do programa Lar Legal. Foram 191 famílias contempladas com a regulação fundiária, sendo elas residentes no loteamento Rosso, Severino Rosso, Leandro Dominique e Dona Amália, todos localizados no bairro Quarta Linha, no município de Criciúma. A regulação fundiária é um processo de transformação de moradias irregulares em moradias legalizadas, com registro do cartório, de registro de imóveis. Com isso, o município garante o direito social à moradia, a segurança jurídica dos moradores e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. Os ingressos físicos para a 14ª edição da tradicional Paeja Beneficente da Abadeus estão disponíveis. A compra dos bilhetes já podem ser feitas através da sede da própria entidade, em horário comercial na Rua Maria Salete de Oliveira, no bairro Cristo Redentor. O evento acontece no dia 22 de outubro, das 11 às 3 da tarde, em formato drive-thru, no estacionamento do estádio Heriberto Wilson, no centro. A Paeja Beneficente é a principal ação do calendário anual de eventos da Abadeus e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção de 16 projetos sociais desenvolvidos pela entidade. Mais de 5.000 pessoas são beneficiadas por mês em Criciúma. No total serão comercializados 1.000 kits com marmitas de paeja, uma marmita de salada, uma unidade de bolo de pote e um refrigerante. O chefe Sadi Guzbic estará à frente da cozinha acompanhando a equipe de voluntários. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 98472 689. Um total de 121.018 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos tiveram a caderneta de vacinação atualizada no último sábado, durante o dia D de campanhas de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. Deste total, 71.944 foram atualizadas com as vacinas de rotina e outras 49.074 são de crianças imunizadas contra a poliomielite. Na primeira semana da campanha de multivacinação, foram atualizadas 31.259 cadernetas de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e, na segunda semana, 45.351, totalizando 76.610 cadernetas atualizadas. Já na campanha contra a polio, na primeira semana, foram aplicadas 16.555 doses da vacina em crianças de 1 a 4 anos e, na segunda semana, mais 21.205, totalizando as 37.760 doses aplicadas. A SC Via Costeira entrou na reta final de suas ações de restauração de pavimento da BR-101 Sul, em Santa Catarina. Essas intervenções implicam na substituição do pavimento antigo por novo de reforma garantida, mais resistente e com durabilidade da rodovia, proporcionando assim mais segurança e conforto aos usuários que trafegam pela rodovia. Ao todo, são mais de 70 quilômetros de novo pavimento, o equivalente a 40.000 toneladas de massa asfáltica, num investimento de aproximadamente 45 milhões de reais. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você, acompanha a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação, siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.